meus amores, tudo bem com vocês? Sexto ano, que bom, né? Ainda por aqui, mas eu tô sentindo que logo, logo nós vamos nos ver cara a cara. Eu já posso sentir. E você aí continue na oração para a gente poder se encontrar, viu, gente? Então vamos lá, nós estamos falando em sentir, né? Vou mostrar até aqui meu braço. Nós vamos falar hoje sobre tecido. Na verdade, a gente já começou a falar sobre tecido, né? E o que foi que a gente aprendeu até agora? A gente aprendeu que a unidade básica da vida é quem? A célula. Para ter vida tem que ter célula. Isso aqui tem célula? Não tem célula. Então, não tem vida. Esse lápis aqui tem vida? Essa caneta tem vida? Não tem vida. Então, não tem célula. Então, o que eu aprendi? O conjunto de células, ele vai formar o quê? Tecido. Nós estamos estudando, no sexto ano, a organização do corpo humano. Essa organização começa com as células, que a gente fez todo esse estudo desde o começo do ano. Começo do ano porque a gente viu mais sobre rocha, não foi no começo do ano. Desde o início da quarentena. Quando começou a quarentena, a gente já começou a ver célula, não foi? E a gente viu todo esse conteúdo de célula e agora a gente vai para a segunda parte da organização humana, que são os tecidos. Os tecidos são conjunto de célula. E é esses conjuntos que desempenham várias funções, como a gente já viu, certo? Então vamos lá. Vamos só recapitular. Vimos no capítulo anterior que o nosso organismo é estruturado em níveis de complexidade. Célula, tecido. Conjunto de célula forma tecido. Os conjuntos de tecidos formam órgãos. Conjunto de órgãos forma sistema. Conjunto de sistemas formam o organismo, certo? E a gente viu que as células, elas têm forma diferente. A fórmula neural é de um jeito, a fórmula sanguínea é de outro jeito, a célula sexual é diferente. Viram que as meninas, as mulheres, elas têm uma célula, a célula sexual em forma de ovo, é oval. Já a célula sexual dos meninos, dos homens, é que forma? Parece uma lombriguinha, né? Tem a cabecinha e o rabinho, né? Assim é a célula sexual do homem. As células, elas são a célula muscular dos músculos é diferente. A célula do coração cardíaca já tem outra forma. Então as células, elas vão se agrupando de acordo com suas formas, com suas funções. Aí elas vão formar tecido. Tecido que se parece, que tem função diferente, que tem função parecida, forma órgão. Órgão que vão desempenhar funções semelhantes, como os rins, ducto diferente, bexiga, não tem função semelhante? Forma quem eles? Sistema urinário. E por aí vai. Então vamos lá. Mas o que é mesmo tecido? Se você está rodado, não está conseguindo acompanhar a aula, nós estamos na página 107. E se você não tem livro ainda, anota o assunto. Tecido, tá certo? E o que é tecido? Não é o tecido de roupa, tá? É o tecido humano, porque exatamente o nosso corpo tá cheio de diferentes tipos de tecido. Assim como tem o jeans, que é grosso, como tem esse aqui, que eu não sei o nome dele, mas ele é mais fininho. Tem tecido suave, macio, como os tecidos de algodão, não é? Vai tendo vários tipos de tecido. Da mesma forma no nosso organismo. Nós temos tecidos mais resistentes, como é o caso, ó, da nossa pele. Temos tecidos fininhos, que recobrem os órgãos ou que formam órgãos. Temos tecidos que contrai e descontrai, que é o cardíaco do coração. Temos tecidos que estica bem muito, como é a bexiga, o útero, e por aí vamos conhecendo vários tecidos, ok? Então, anota aí no seu caderninho. Tecido é um conjunto de células especializadas que realizam determinada função no organismo. Vamos repetir? Tecido é um conjunto de células especializadas que realizam determinadas funções em um organismo.
As células do tecido podem estar unidas ou separadas por uma substância de composição particular chamada substância intercelular. E vocês sabem como é a parte da ciência que estuda apenas tecido? Anota aí também. A parte da ciência que estuda apenas tecido eu chamo de histologia. Quando eu vi essa disciplina na universidade, histologia, eu pensava que a gente ia falar de história, de outra coisa, e não de corpo humano, né? Então, essa parte da ciência que estuda apenas tecido é chamada de histologia, certo? Nosso objetivo é estudar tecidos que compõem o organismo humano, além de analisar suas características. Então, vamos ver aqui os 4 tipos de tecido. Você pode anotar aí, ó. Existe 4 tipos de tecido. Quais são eles? O primeiro é epitelial, que pode ser de revestimento ou pode ser glandulares. Depois nós temos os tecidos conjuntivos, que pode ser de que forma? Apropriadamente dito, que a gente vai já descobrir porque que ele se chama assim. Adiposo, ósseo, cartilaginoso e sanguíneo. Então, o nosso sangue faz parte do tecido conjuntivo. E a nossa pele do tecido epitelial, ele não é de revestimento. Depois, terceiro, nós temos o tecido muscular. Esse grupo de tecido muscular, ele pode ser estriado, ele pode ser esquelético, que é o que forma o esqueleto, ele pode ser cardíaco, que está apenas no coração, e ele pode ser muscular liso, que é a carne, né? Que tem na polpa da bunda, o povo não fala polpa da bunda? Pois é. Tem até a música de funk, né? Na polpa da bunda. Pois é, a polpa da bunda, ela é feita de tecido muscular liso, certo? O músculo do povo aí que malha, que não é meu caso, que não sou musculosa, mas tem mais tecido adiposo. Mas eu vou mudar isso, tá? Então, o tecido muscular liso é o responsável por os músculos que nós temos. Depois tem o tecido nervoso, que está espalhado por todo o nosso corpo, que faz a gente sentir as coisas, perceber. Lembra que eu falei, né, de arrepiar, quando a gente sente frio, essa sensação de calor. Então, nós sentimos isso por causa do nosso sistema nervoso, essa sensação de medo, quando a gente está bem na beirinha de uma coisa para cair, aquele frio, aquele medo. Por quê? Porque nosso sistema nervoso está captando ali uma informação que é perigosa, que a gente pode cair e sofrer um acidente. Então, o nosso tecido nervoso que é responsável por isso aí. E hoje nós vamos falar do primeiro grupo. Quem é o primeiro grupo? Anota no seu caderno os tipos de tecido. O primeiro vai ser o tecido epitelial. Lá na página 108, para você que não está ligado aí acompanhando. O tecido epitelial se caracteriza por ser constituído por uma ou mais camadas de células revestidos externo ou internamente à superfície corporal. Então, é muito fácil identificar. Pegou na tua pele, aqui é cabelo, perdão. Pegou na pele, é tecido epitelial, tecido de revestimento. Quando o tecido epitelial apresenta uma camada de células, chamados de tecido simples, e quando apresenta mais de uma camada, chamamos de tecido estratificado. Então, quando esse tecido de revestimento epitelial ele é fininho, ele só tem uma camada, chamamos de tecido simples. Se ele tem mais de uma camada, tecido estratificado. Além da função de proteção, revestimento, o tecido epitelial pode absorver nutrientes. Nesse tipo de tecido, as células ficam bem próximas, como se fossem ladrilhos perfeitamente encaixados, havendo pouca substância entre as células. Outros tecidos epiteliais possuem a capacidade de secretar substância. É o caso daqueles que formam glândulas. Por que a gente consegue transpirar, que é suar, né? A pessoa fica até que suando, né, no nariz. Por que isso acontece? Isso acontece porque o sistema de revestimento, ele tem
ele pode ser epitelial, ele pode ser de revestimento, que é a pele, e glandular, que é que vai liberar saliva, suor, lágrima e outros fluidos corporais, certo? Então, por que eu estou transpirando? Eu estou transpirando porque o meu tecido de revestimento aqui no caso, ele é glandular, epitelial glandular, que está em ação, certo? Isso aí que eu parei. Como base nessa função distinta, os tecidos epiteliais podem ser classificados em dois tipos, epiteliais de revestimento e glandular. Então, anota aí no seu caderno. Os tecidos epiteliais se caracterizam por serem constituídos por uma ou mais camadas de célula de revestimento e podem ser de dois tipos. Quais são eles? Epitelial de revestimento e epitelial glandular, ok? Então, vamos aí ver como é esse revestimento. Não é por acaso que nesse tipo de tecido as células se encaixam com uma espécie de ladrilho. O epitélio de revestimento protege contra a ação de micro-organismos e a perda excessiva de água, já que as células juntas formam uma barreira protetora. Esse tipo de tecido é encontrado revestindo o corpo e as cavidades do tubo digestório e dos sistemas respiratórios urinários. Dependendo de onde se encontra, as células podem se encaixar de maneira distinta, conforme iremos observar. Então, pega seu livro aí na 109 e observa. Você pode se olhar na frente do espelho também para poder identificar isso. Bota a língua para fora, o mais forte, maior que você puder. E você vai identificar as partes da sua língua. Papilas filiformes, aqui do lado, ó. Papilas foliáceas, aqui do lado aqui da boca, ó. Toxilas palatinas e essa uma partezinha granular da língua. Você meter, eu não vou botar porque não vai dar certo. Mas você botar o dedo lá na língua, você vai sentir como se fosse granuladozinho, que são as toxilas linguais. Então, isso são revestimentos, tá? Aí, mais acima, evidencia bem a junção de células epiteliais. Pode-se observar no epitélio de revestimento a presença de células especializadas em detectar sensações como o corpúsculo gustativo, encontrado na língua, que favorece o sentido de gustação ligado ao sabor do alimento. Então, por que eu consigo identificar sabor? Por conta do revestimento, né? As papilas gustativas ou córpulos gustativos. Além desse, há outros como o epitélio de retina, encontrado no globo ocular, responsável por captar a luz e permitir o sentido da visão. Saiba também que o epitélio é um tecido avascular, ou seja, não tem vasos sanguíneos. Então, como ele recebe os nutrientes necessários para a sobrevivência das suas células, normalmente recebe os diversos nutrientes por meio de outro tipo de tecido ligado diretamente a ele, o tecido conjuntivo, que estudaremos mais adiante. É o que acontece, por exemplo, na nossa pele. Então, recapitulando, no epitélio de revestimento, ele é avascular, não tem vasos sanguíneos, mas recebe nutriente graças a outros sistemas ali, outros tecidos próximos a ele. E a gente pode observar esse tecido na língua, que ajuda a captar os sabores, né? Nos olhos, que ajuda a captar a luz. Então, nós vamos virar a página 110 agora. Observa aí uma pele. Aqui é uma pele, tá, gente? Uma pele e suas camadas, ok? Então, bem na parte de cima aí da pele, tem os pelinhos, né? Que todo mundo tem um pelinho, fininho. No meu caso aqui, quase não dá para identificar, mas eu tenho, graças a Deus. Porque ele tem a função protetora, tá? É nosso sistema de barreira. Então, observa que a nossa pele tem como se fosse vários buraquinhos. Ou sua pele não tem? Porque se não tiver, você é um mutante lá do X-Men. Todo mundo tem. Então, vamos lá. Se na sua pele tem, que eu acho que tem, eu acredito que sim,
Então, seu epitélio tá normal, viu? Então, nós temos aqui o tecido epitelial. Esse tecido epitelial tem pelos, tem poros, que são buraquinhos. E essa primeira camada de pele eu chamo de epiderme. Que tal desenhar ela para poder captar? Tu já começou a escrever, faz o desenho aí também. Epiderme. Abaixo da epiderme nós temos a derme. E aí na derme nós temos nervos. Esses nervos fazem parte do sistema neural. E eles possuem células nervosas. Então aqui eu tenho tecido nervoso, que faz com que eu consiga saber se está quente, se está frio, né? Aí, então nós temos nervos, nós temos também na nossa pele vasos sanguíneos, tem glândulas sudoríparas, que é responsável pelo suor, porque tem hora que sua mão soa, seu braço. E tem também uma camadinha de gordura, porque se não tiver gordura a gente vai morrer de frio, né? De morrer com a temperatura aí desigual. Abaixo da imagem, acompanha comigo. Os epitélios de revestimento costumam variar o formato de célula e até o número de camadas para exercer a função da estrutura que as compõe. No intestino, por exemplo, há dobras chamadas vilosidades. Vocês lembram que a gente estudou sobre as vilosidades? Que são estruturas que fazem com que as células consigam ter mais aderência, né? Que aumentam a capacidade de absorção de nutrientes. Além disso, como vimos no capítulo anterior, as próprias células epiteliais que as revestem possuem microvilosidades para o mesmo fim, ou seja, aumentar a superfície de absorção de nutrientes. Como podemos observar, a especialização dá-se desde o nível mais elementar, o das células. Então, as microvilosidades são estruturas que fazem com que a célula consiga, aumentar de tamanho, crescer mais, que serve para quê? Para captar nutrientes. Então, o que é importante você aprender até agora? Até agora você deve ter aprendido que tecido é um conjunto de células responsáveis por exercer funções específicas no organismo humano. E esses tecidos, eles aparecem em 4 grupos. Que grupos são esses? Epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. E o primeiro aqui, o tecido epitelial, ele se caracteriza por constituir uma ou mais camadas de células de revestimento externa ou internamente à superfície corporal. Então, não tem tecido epitelial somente aqui do lado de fora. Dentro do nosso corpo, internamente, também tem tecido epitelial. E o tecido epitelial, ele pode aparecer de 2 formas. Quais são elas? Quais são? Epitélio de revestimento e o epitélio glandular, certo? E nós vimos que o epitélio de revestimento, ele tem funções como captar informações, ele torna mais sensitivo, como no caso da língua, decifrar os sentidos, captar, distinguir esses sentidos através da papila gustativa, das toxilas, das papilas folíceas, foliformes, toxilas linguais e corpúsculos gustativos. E que também tem tecido de revestimento nos nossos olhos, que faz com que eu consiga captar a luz. E eu aprendi também que o tecido de revestimento, nesse caso aqui, no caso aqui dos epitélios da retina, não possui vasos sanguíneos, são avasculares, certo? Ok? Então, vamos ficar por aqui para não confundir nossa mente. E na outra aula a gente começa a falar de tecido glandular. Fiquem com Deus e até mais.